O quanto a sua vida mudaria se você fosse capaz de aprender mais rápido? A gente passa décadas aprendendo na escola as coisas mais variadas possível. E se a gente conseguisse aprender 10% mais rápido, 20% mais rápido, 50% mais rápido? Com o tempo, a nossa capacidade de se desenvolver, de crescer e de aplicar novos conhecimentos seria exponencialmente maior. E foi pensando nisso que eu resolvi ler um livro um pouco despretensioso chamado How to Take Smart Notes, do Dr. Sonke Arens, que ele é nórdico, esqueci, não sei a nacionalidade dele direito, mas ele vai falar sobre um método desenvolvido por Niklas Luhmann, que ele usava nos seus estudos. E o ponto desse livro, apesar de ser voltado para escritores, eu acho que a grande sacada dele é trazer o método Luhmann para explicar como que a gente consegue fazer mais com menos. Então, quando você lê um livro, ou você faz um curso, ou qualquer coisa desse tipo, a gente tende a tomar notas, e essas notas ficam lá guardadas nas suas respectivas pastas, e é isso aí. Raramente a gente vai olhar isso de novo, muito menos conseguir conectar esses conhecimentos com outras coisas. E isso é um grande problema, porque conhecimento, realmente conhecimento, você só tem quando você consegue conectar novas informações com as informações e com o arcabouço que você já tem. Se você é incapaz de criar conexões entre o que você aprendeu e o que você sabe, chances são você vai esquecer esse troço com o passar do tempo. Então, como funciona o método do Luhmann? Aliás, um pouco sobre o Luhmann antes disso. O Luhmann, ele é um sociólogo, um dos maiores nomes da sociologia do século XX. E apesar de vir de uma família relativamente simples, que não tinha nenhum histórico na academia, ele, usando esse método que ele desenvolveu, chamado Zettelkasten, conseguiu em pouco mais de 3 décadas publicar 70 livros e centenas de artigos científicos, e foi um dos expoentes na teoria dos sistemas que influenciou a psicologia, o direito, a economia, a filosofia e tudo mais. Então ele realmente foi um cara que conseguiu produzir coisas excepcionais. E como que ele fazia isso? De maneira extremamente simples. Ele tinha uma caixa de madeira que ele chamava de Slipbox. E dentro dessa caixa de madeira ele tinha notas. E ele criava correlações e conexões nessas notas usando um sistema analógico ali em que ele linkava uma nota com a outra. Então basicamente existem 3 tipos de notas segundo esse método. A primeira delas são as notas passageiras. Então você está lendo alguma coisa, você teve um insight, você anota isso em algum lugar, pode ser uma folha de papel, algum lugar que seja acessível, e depois você vai passar limpo num segundo momento. A ideia aqui é você não perder um insight, não deixar aquele insight ir embora, muito mais do que você tentar ser preciso. O segundo tipo de nota são as notas bibliográficas, em que ele normalmente vai tirar de um livro. E aqui é super importante você não simplesmente copiar alguma coisa, que a ideia é você extrair e colocar nas suas próprias palavras o que você entendeu daquela passagem e contextualizar porque você achou aquilo relevante. Se você já experienciou em algum momento da sua vida anotar alguma coisa, você olhar para aquilo depois e não conseguir entender o porquê aquilo era importante, uma de 2 coisas aconteceu. Ou você perdeu o contexto, é por isso que ele anota o contexto ali, ou você não conseguiu condensar aquela informação em algo que fazia sentido para você. Então fica palavras vazias que não significam nada para você. É por isso que é super importante você fazer as 2 coisas, anotar o contexto e traduzir nas suas próprias palavras aquela ideia, porque aí você vai se apropriar daquele troço. E finalmente, depois disso, existem as notas permanentes. E as notas permanentes, elas surgem quando você vai passando entre as várias notas e você vai tentando criar correlações entre as ideias que estão ali. E esse método, que parece ser uma coisa super simples e que não tem nada demais, foi o que permitiu que um sociólogo desconhecido se tornasse um dos grandes expoentes da sociologia no século passado. Porque esse método ele tem algumas coisas um pouco mágicas. Uma delas é que com o passar do tempo, a sua caixa, as suas notas, e elas vão criando relações, elas não simplesmente se tornam mais trabalhosas de organizar, muito pelo contrário, elas começam a trazer mais valor para você, porque você consegue criar conexões que antes você não via. E se antes o Luhmann tinha que fazer isso de uma forma analógica, hoje a gente pode fazer isso usando softwares que conseguem linkar diferentes notas e ideias de uma maneira muito mais interessante. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você consegue olhar o software e você vai encontrar nódulos, você vai começar a ver certos temas que têm mais densidade do que outros.
E isso tem utilidade para as mais variadas coisas que você pode imaginar. Tanto para você aprender mais, quanto para você conectar novos conhecimentos, para você escrever, para você ser criativo, enfim, as possibilidades são realmente infinitas. Antes de eu entrar nos pormenores de como eu opero o meu sistema, deixa eu explicar por que isso é relevante. Criatividade, que hoje é uma das competências mais exigidas no mundo corporativo, é você conectar duas ideias que estão separadas e colocá-las juntas no mesmo lugar. E isso é fundamental. Você pode pensar nas mais variadas invenções da humanidade e elas definitivamente passam por isso em alguma medida. Então, por exemplo, hoje uma das grandes formas de trabalho em relação à produtividade e processos é a metodologia Lean, que é extremamente usada no mundo de engenharia de software. Mas o Lean, na verdade, veio da produção fabril da Toyota, no Lean Manufacturing. Então, pegaram ali como funciona a produção de carros, aplicaram isso à construção de software e criaram uma das mais eficazes formas de desenvolvimento que nós vimos até hoje na história da humanidade. Você pode ver isso com os containers, você pode ver isso com post-its, enfim, existem várias invenções que seguem essa ideia. E se você tivesse um sistema que não simplesmente anota num papelzinho um insight que você teve que vai se perder com o tempo? E se você tivesse um sistema que consegue fazer com que essas pequenas ideias se somem e esses insights naturalmente aconteçam? É para isso que o Zettelkasten serve. Na prática, o Zettelkasten é um método um pouco controverso de implementação no mundo digital, porque o Luhmann vivia no mundo analógico. Como que eu tenho feito a partir de todas as pesquisas que eu fiz? Eu uso o Obsidian, que é um site gratuito, um aplicativo gratuito que você pode baixar direto no site deles, funciona nativamente no seu computador, tá? Não tem acessibilidade para celular ainda. Ele é maravilhoso, funciona muito bem para tudo que eu preciso. Você consegue, com um único código, vincular palavras, você consegue criar tags temáticas e, mais importante do que tudo, você consegue ver os nódulos se formando em grafos. Então, você consegue ver a concentração em um dado tema. É muito interessante. Como que funciona a minha rotina em relação a isso? Toda vez que eu tenho uma ideia, que eu estou no meio de algum lugar, eu uso o Things, que é o meu gerenciador de tarefas. Se você não sabe o que eu estou falando, vou deixar aqui o link para você dar uma olhada depois, caso você queira saber sobre o meu método de produtividade. Então, eu uso o Things como um inbox, na mesma metodologia que o Getting Things Done usa, e ao final da semana eu repasso tudo e subo tudo para o Obsidian, as minhas notas permanentes e bibliográficas. E basicamente é isso, não tem muita mágica além disso. Toda vez que eu preciso pensar em um conteúdo, putz, o que eu vou escrever, eu vou gravar um vídeo, vou produzir isso lá, eu abro o Obsidian, eu repasso as minhas notas e assim vai funcionando. Toda semana eu também vou ter o meu tempo em que eu vou tentar conectar aquelas ideias. E apesar de ser uma prática um pouco nova, que eu não faço há tanto tempo, tem se mostrado muito útil para mim. Porque é engraçado como a gente tende a organizar os nossos materiais de estudos por tema e por data, né? Se você pegar, por exemplo, o material da escola, tem lá primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e tudo mais. Só que você organizar por data é a mesma coisa que você organizar suas compras do supermercado por data. Onde está o detergente? Deve estar na compra do dia 15. Não faz o menor sentido. Se você usa um sistema que te ajuda a criar as conexões que você precisa, você não só vai conseguir render muito mais, como você vai conseguir criar muito melhor. Eu te confesso que eu jamais imaginei que um livro de notas teria o potencial de mudar a maneira como eu penso, me organizo, aprendo, mas esse livro realmente teve a capacidade de fazer isso. Então, não posso te recomendar o suficiente, leia se você puder, ele tristemente não tem em português, mas se você conseguir ler em inglês, tenta, porque ele é um livro que vai realmente te ajudar a colocar para fora muito mais do que você tem conseguido hoje e aprender muito mais rápido do que você aprendeu a sua vida inteira. Vou deixar mais 2 vídeos aqui que podem te ajudar na sua jornada por autodesenvolvimento. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima!